Olá, gente, bem-vindos aqui ao canal. Esse vídeo vai ser um vídeo diferente, como vocês podem ver. Eu coloquei esse texto aí, né? Você está vendo um texto aí na tua tela, deve estar vendo, né? E a gente faz uma análise desse monólogo, né? Eu até pensei em botar minha carinha assim do lado e a gente analisando, tipo o pessoal faz, né? Eu não sei fazer isso, infelizmente, então vai ser só minha voz mesmo. E eu não sei se daqui para a edição final do vídeo eu conseguir fazer alguma coisa. Eu faço, se não, vamos se concentrar no conteúdo, tá? Então, tô vendo muitas lives ultimamente, né, nessa pandemia, e eu vi muitas lives de Shakespeare e tal, e muita gente perguntando, assim, nos canais sobre Shakespeare e tal, como fazer um monólogo de Shakespeare, como entender Shakespeare, eu não entendo nada que ele fala, ele é muito confuso. Beleza, então, quando tem diálogos em Shakespeare, quando tem conversa, né? Conversa aqui, conversa ali, você meio que entende, você não precisa muito. Se você estiver vendo a peça, você meio que vai entender. E se você estiver lendo em voz alta, você também vai entender. A conversa meio que se explica, né? A dinâmica da conversa se explica. Mas os monólogos realmente são difíceis de entender. Se você não parar para entender eles, vai ser difícil entender. Então a primeira coisa para a gente entender os monólogos em Shakespeare, né, esses textos gigantescos que tem do nada, uma pessoa começa a falar eternamente e não para nunca mais, a primeira coisa para se entender, se você quer fazer um monólogo, né, vamos pegar a peça e vamos primeiro ler a peça toda. Você tem que saber a história da peça para saber o que está acontecendo naquele momento ali. Se você quer decorar esse monólogo para sua namorada, para fazer uma audição no teatro, para brincar, para fazer qualquer outra coisa, você tem que entender o que está se passando ali. Quando as pessoas pegam uma caveira, jogam para o ar e falam ser ou não ser, é porque as pessoas nunca leram Hamlet. Então, se elas tivessem lido a peça, elas entenderiam que aquilo ali não faz o menor sentido, que não é nesse momento que essa cena está acontecendo, a cena da caveira é no cemitério e a cena do ser ou não ser é bem antes disso. Mas, enfim, ler a peça é fundamental. Então, eu vou fazer um monólogo aqui do Medida por Medida. É uma peça do final da carreira de Shakespeare, né, no caso, né? Então a gente vai ter que saber a história primeiro. Eu estou fazendo esse projeto Ensaios lá no Shakespeare Brasil, junto com a Carol Garret, lá no Instagram, quem quiser cola lá. E a gente decidiu fazer essa cena. Então a gente está estudando essa peça, e aí chegou nesse monólogo, eu estou fazendo Cláudio, e aí vamos trabalhar nesse monólogo. Então a primeira coisa, saber a história. Eu já tentei contar a história aqui num áudio anterior, que eu apaguei, para fazer esse vídeo, porque estava dando 15 minutos eu contando essa história, porque eu não tenho o poder de síntese, como já todo mundo já sabe, tá? Então eu vou ler a sinopse até esse momento em que o Cláudio dá esse monólogo, e depois eu faço um resumo do que acontece no final da peça. Então vamos lá. O sinopse da peça é o seguinte: o Duque de Viena sabe que sua cidade está em apuros moralmente e espiritualmente. Ele decide ir disfarçado como frade e descobriu quão ruim se tornou. Ele fica disfarçado na cidade. Ele deixa um cara no lugar chamado Lord Ângelo, ajudado por escalos, e diz-lhe que está indo numa viagem. Então ele instrui o Ângelo a fazer as leis mais rigorosas e morais, incluindo a pena de morte por luxúria, que é quando você transa antes do casamento, tá? Ângelo, que tem um prazer enorme em levar essas ordens, ele vai condenar uma figura como exemplo, chamado Cláudio, porque ele está noivo de uma mulher, mas essa mulher já está com a barriga grande, Julieta, tá? Então Lúcio, que é um irmão de Cláudio, descobre a sentença e corre atrás da irmã de Cláudio, Isabela, que é espiritualmente pura e está prestes a se tornar uma freira num convento. Ela sai do convento e pede para Ângelo clemência. Nessa conversa, Ângelo acaba sendo seduzido por Isabela, certo? Ou ele mesmo que tem o problema. Existe um monólogo belíssimo nessa peça, só um pequeno parênteses, um monólogo belíssimo nessa peça, onde Ângelo questiona de onde vem o pecado, de onde vem a vontade do homem em fazer o errado. Será que a vontade, porque a gente faz coisas erradas na vida? Será porque as coisas erradas, as circunstâncias nos impõem isso, não é? Ou será porque já vive dentro da gente a semente do mal? É muito interessante esse monólogo. Mas enfim, o Ângelo, ele corre para o lado do mal e ele concorda com a saída do Cláudio, mas ele exige que Isabela durma com ele, certo? Ela vai se recusar, ela fica ultrajada com aquilo e
O Ângelo então diz que ninguém vai acreditar nela e que ela, se ela não quiser, o Cláudio vai morrer. Então, Isabela vai então atrás do Cláudio, tá? Na prisão, para falar para ele, para o irmão dela, que ele vai morrer, que não tem jeito. Mas ela chega lá sabendo da situação toda e ela fica sem jeito para dizer para ele o que realmente o Ângelo pediu para ela, certo? E o Cláudio fica pressionando ela, por favor, me diz, por favor, me diz. E aí a Isabela fala, você não vai acreditar, Cláudio, mas para eu lhe salvar eu teria que dormir com ele. E o Cláudio recebe aquilo com um choque enorme, mas ao mesmo tempo ele está desesperado e ele começa a insinuar que não seria um problema e a Isabela vai começando a ficar meio esquisita pro lado do Cláudio e aí o Cláudio diz, Isabela, eu tenho medo da morte, a morte é uma coisa horrível, e aí ele faz esse monólogo, tá? Então essa é a parte do monólogo que a gente tá. A gente vai falar sobre esse monólogo em particular, então é importante saber a história. É importante saber a história até para a gente poder entender esses personagens e não tratar eles de forma bidimensional. Ah, o Ângelo, ele é malvado, ele vai exigir da Isabela que ele transe com ela, então ele é do mal, ele é o vilão. Não, isso é uma interpretação pequena, superficial das coisas. Shakespeare constrói personagens tridimensionais, extremamente mais complexos do que isso, tá? Então vamos lá. A gente analisou esse monólogo. A gente sabe a história? A gente sabe a história. Pelo menos a gente sabe até a história até o momento. Vamos entender o sentido do texto, literalmente. Pegar o texto e ler para saber se a gente entende do que ele está falando. Não leia o texto e dê aquilo como, eu entendi, eu sei o que está acontecendo. Às vezes a gente lê coisas, né? E a gente meio que não registra elas na nossa mente. A gente simplesmente lê e pega o sentido geral da coisa. O sentido geral foi que ele falou que estava com medo da morte. Se você fizer isso em Shakespeare, você vai achar Shakespeare muito chato. Muito chato. Porque ele fala a mesma coisa. Você vai entender que ele fala a mesma coisa por horas. E você não vai entender por que esse homem escreve tanto. E por que essas pessoas gostam tanto desse cara. O que tem esse cara? Entendeu? Porque se você generalizar tudo, você vai perder a beleza em Shakespeare, que são essas grandes imagens que ele constrói, esses grandes debates que ele constrói dentro de ideias simples. Ideias muito simples. Tá? Então vamos lá. Vamos entender o texto parte por parte. Parte por parte a gente vai entendendo. Tá bom? Então vamos lá. Cláudio fala, a morte é uma coisa horrível. 2 frases antes do começo do texto. A morte é uma coisa horrível. Cláudio fala. A Isabela diz, como é odiosa a vida com vergonha. E aí o Cláudio replica. Ele já começa replicando, certo? Falando. Porém morrer, sem saber para onde vamos, jazer no frio e lá apodrecer, sensações que se movem calorosas, tornadas massa bruta. Pausa aqui. Isso é só uma ideia. Ela fala, como é odiosa a vida com vergonha. Certo, a vida com vergonha é odiosa. Porém, morrer, sem saber para onde eu estou indo. Eu vou morrer, eu não sei para onde eu vou, se eu vou para isso, se eu vou para o inferno, se eu vou para a 4ª dimensão, 5ª dimensão, terra do Buda, terra do não sei quem, não sei, terra de Alá, não sei, ninguém sabe, certo? Sem saber para onde vamos. Jazer no frio e lá apodrecer, ou seja, eu vou estar deitado numa cova, no caixão, e lá eu vou virar podre, eu vou me ficar podre, as coisas vão ficar podres. Sensações que se movem calorosas, tornadas massa bruta. Isso é uma belíssima imagem. Uma belíssima imagem que a gente vai ter um problema com a Bárbara Heliodora, porque eu acho que ela traduziu mal. Eu vou pegar o texto original, vou botar agora na tela aqui, certo? Só para mostrar uma coisa aqui, que vai ser um pouco em inglês, mas a gente vai entender porque eu vou traduzir com o meu inglês limitado, mas a gente vai traduzir. A frase que a Bárbara Heliodora traduziu como sensações que se movem calorosas, tornadas massa bruta, é essa frase aqui. This sensible warm motion to become a kneaded clod. Que é a tradução literal, sem se preocupar com verso, sem se preocupar com texto, com verso. porque tem que encaixar no verso, que é uma poesia. Esquece isso pelo momento. Sem se preocupar com isso, a tradução seria esse movimento racional
e quente vai se transformar num peso, um peso de chumbo, um peso bruto, certo? Então, qual é o problema? Essas sensações que se movem calorosas não diz exatamente o que o Shakespeare quis dizer. O que o Shakespeare quis dizer aqui foi que quando a gente se move na vida, a gente vai andando, são gestos quentes, a gente está quente, a gente tem temperatura 36 graus, se não tiver com febre, cuidado com o coronavírus. Então, a gente é quente, somos pessoas quentes. E a gente se move, a gente vai se movendo no espaço, mexendo o braço, mexendo a mão. Tudo isso porque a gente pensa em se mexer. Então é lindo. Corpos quentes se movem pelo planeta. É isso que ele está falando, certo? É isso que ele está falando. E tudo isso vira nada, vira uma coisa pesada, vira uma coisa acabada. Então, sensações que se movem calorosas não foi uma tradução legal. Eu vou colocar aqui uma sugestão da minha tradução. Eu peço desculpas a Bárbara Eleodora, eu amo a Bárbara Eleodora, mas a minha sugestão para ela, se ela estivesse viva e eu pudesse editar esse texto, que eu não posso fazê-lo, mas se eu pudesse, seria, em vez de sensações que se movem calorosas, eu colocaria essa frase aqui que vocês estão vendo agora na tela. Esses gestos quentes e racionais. Não é a mesma coisa que Shakespeare quis dizer, mas está mais próximo, né, da ideia em geral, que é a capacidade racional e consciente da gente de se mexer, né, e esse movimento ser quente. O mundo é quente, as coisas são quentes. E a gente, quando morre, a gente fica frio e nada. Então, seria esses gestos quentes e racionais tornados massa bruta. Perfeito, né? Então, beleza. Então, quando a gente morre, a gente vira um pedaço de pedra, um pedaço de terra. Enfim, enquanto o espírito vai se banhar em fogo, ou seja, o nosso espírito sai e vai para o inferno, onde ele vai ficar dentro do fogo, ou residir na emocionante região dos gelos. Ele quer dizer o seguinte, na época de Shakespeare, né, na época de Shakespeare a gente vivia o Renascimento, mas a cosmogonia era diferente, as pessoas tinham uma ideia diferente do que era o inferno e do que era o céu, certo? Virgílio, acho que é Virgílio na Eneida, é Virgílio, meu Deus do céu, que vai falar isso na Eneida? É Virgílio, exatamente, na Eneida, e Dante Alighieri na Divina Comédia vão fazer essa menção ao inferno. E está na Bíblia, no caso no Antigo Testamento, essa visão de um inferno, que o inferno seria um local escuro e completamente gelado. Seria um mar de gelo e nós estaríamos dentro desse gelo. E a gente só queimaria, né, no fogo eterno. As pessoas só querem que falam, vai para o inferno, vai queimar no fogo eterno. Só vai queimar no fogo eterno depois do dia do juízo final. Tá? O dia do juízo final é quando todo mundo vai ressuscitar e vai ter o julgamento lá. E aí Deus vai dizer, olha, esses aqui vão ficar comigo para a vida eterna e esses aqui estão fodidos, vão para o inferno. Enquanto isso, a gente fica esperando. A gente ressuscita no juízo final para descobrir o que vai acontecer. Então essa era a cosmogonia que Shakespeare vivia. Então ele vai fazer essas menções, tanto a questão do fogo, quanto a questão desse gelo, né, total, né? Então quando ele fala ou residir na emocionante região dos gelos, é interessante aqui, porque há um problema de tradução aqui, porque no inglês, o que eu vou deixar para lá, esse problema particularmente eu vou deixar para lá, porque no inglês, vocês vão ver aqui na tela agora, Shakespeare escreve thick-ribbed ice, que seria um gelo em forma de costela, né? Rib, né? Tão grosso, e você está lá dentro, aprisionado, né? Dentro dessas costelas de gelo. Você estaria aprisionado dentro das costelas de gelo, uma região cheia de suspense, né? Onde você estaria aprisionado dentro dessa costela de gelo. E aí ele continua com a ideia de preso, né? Ele continua dizendo to be imprisoned no português, no inglês, no caso. E a Bárbara Eleodora resgata isso. Então acho que não há mudança aqui a ser feita, mas é importante entender isso. Então vamos lá adiante. Então
Beleza, eu morri, meu espírito ou foi se banhar no fogo eterno, tá fudido, ou então tá na situação do gelo lá, também lascado. Ser prisioneiro de ventos que cegam, jogado aqui e lá com violência por esse mundo. E aí, mais uma vez, a visão cosmogônica dos espíritos que vão ficar voando pela terra. Os espíritos voam pela terra, jogados pelo vento para cá e para lá, certo? Para cá e para lá. Eu estava lendo sobre esse texto em inglês, em algumas das coisas, e eu achei muito interessante também a menção do fato de quando as pessoas morrem, você vira prisioneiro da fala das outras. E aí, quando eu falo de alguém que está morto, é como se eu jogasse essa pessoa de um lado para o outro, essa pessoa fosse resgatada pelos vivos, sendo jogada de cá para lá pelos ventos, não é? Mas o que Shakespeare quis dizer aqui, que pelo menos é o que imagina-se que ele quis dizer, foi que os espíritos iam ficar voando, né, cegos, sem saber para onde ir, porque obviamente morreram, não tem mais olhos, né, cegos, sem saber para onde ir, jogados aqui e lá com violência por esse mundo, tá? Então beleza. Então são três ideias diferentes. Ou eu vou me banhar no fogo eterno, ou eu vou ficar preso num gelo desgraçado lá, ou então eu vou ficar sendo jogado para cá e para lá por esse mundo. Três ideias diferentes que eu posso tratar elas de formas diferentes do jeito que eu quiser, mas eu tenho que entender que são ideias diferentes. Não é simplesmente, morreu, se fudeu. Entendeu? São ideias diferentes que revelam um tipo de mundo, né, onde a gente morre. E como é que acontece depois que a gente morre? Esse cara não sabe. Esse cara está desesperado. Esse cara não sabe para onde ele vai. Então ele começa a falar as coisas que alguém já falou para ele. Ele imagina que acontece lá do outro lado. Tá? E vamos adiante. E aí ele fala, essa escada, né, essa gradação chega no final, quando ele fala: ou pior ainda, nos que o pensamento sem certezas concebe uivando. E aqui a gente tem um grave problema de tradução. Mais uma vez, eu amo a Bárbara Heliodora, eu adoro, eu sou devoto da Bárbara Heliodora. A Carol Garret me pressiona todos os dias sobre isso, mas eu amo a Bárbara Heliodora. Eu acho que ela fez um trabalho extraordinário para o Brasil. Ela é uma das pessoas que as pessoas não falam no Brasil, deveriam falar todo dia no Brasil. Essa mulher deixou pra gente um trabalho extraordinário. Essa mulher tinha que ter estátuas dela na praça. No entanto, ela é um ser humano e ela comete erros. Eu acho que aqui ela cometeu um erro. Porque vamos analisar isso direitinho. O que ele está falando aqui? Ou pior ainda, nos que o pensamento sem certezas concebe uivando. Se a gente pegar esse texto com calma, a gente vai entender o seguinte. Depois de tudo isso que ele falou, seria pior ainda, certo? Pior ainda. No caso, um pronome, né, que está fazendo menção a pessoas, no caso, então pessoas, ou pior ainda, nas pessoas que têm um pensamento sem certezas, ou seja, nas pessoas loucas, no caso, né? As pessoas sem razão, no caso, loucas, ou que são desesperadas, ou que por alguma forma estão com problemas e tal, né? Então, nos que o pensamento sem certezas, no caso, nas pessoas, que o pensamento sem certezas concebe uivando. O que isso quer dizer? Eu não sei. Eu não sei o que a Bárbara Heliodora estava pensando aqui. E eu não acho que a gente tem que ser extremamente lírico com Shakespeare. A gente tem que ser extremamente real com Shakespeare. Shakespeare deixou isso claro. Se você não viu o vídeo 1 do meu canal, eu me citando a mim mesmo. Shakespeare deixa conselhos para os atores, né? Ele quer o simples. Ele quer a coisa básica, tá? Ajustai o gesto à palavra a ação, não é? E não deixeis de observar a moderação natural. Então, Shakespeare vai escrever algo para a gente entender. Ele não vai escrever algo para a gente pavonear e fingir que entendeu ou ficou uma coisa poética e tal, tudo mais. Ele escreve o que as pessoas pensam. Esse cara é um homem do povo, esse cara é o terceiro filho de uma família, de um servidor público que vivia na merda e quando foi para Londres virou cuidador de cavalos antes de ter sucesso como figura do teatro. Shakespeare só vai ser
entre aspas, aristocrata, um classe média alta, com um pouquinho mais de posse, no final da carreira dele, quando ele é bem sucedido, porque ele vai ser bem sucedido, bastante bem sucedido. Né? Ele vai ter posse, ele vai ter fazendas, ele vai ter sítio, ele vai ter tudo, mas no final da carreira dele, no começo não, certo? No começo não. Então esse cara vai trabalhar sempre, o feijão com arroz dele é o povo. O que ele precisa para sobreviver como grande dramaturgo é o povo, não é? E ele precisa muito do povo, né? É interessante falar nisso, mas Shakespeare viveu durante a pandemia, uma pandemia, né? A peste negra, no caso, provocada por uma bactéria que vem da pulga do rato, né? Então, por muitos momentos, os teatros foram fechados. Então, quando o teatro estava aberto, era fundamental que lotasse. Era fundamental que tivesse público. Era fundamental que desse bilheteria. Né? A visão econômica de fazer teatro em Shakespeare é muito importante. Ele não fazia teatro para os nobres e olha que coisa linda, não sei o que. Não, é para o povo. Então, se a gente não está entendendo isso aqui, a gente tem que entender. Não é para a gente tratar com lirismo e é lírico, é lindo. Não, não é. Vamos entender, tá? Então, vamos voltar para o original, porque aí talvez a gente vai ver o erro da Bárbara Heliodora. Então, no original, ela vai falar assim, no inglês, né? Or to be worse than worst of those that lawless and in certain thought imagine howling. E aí é que vem a hora que o verso faz um mal danado para as pessoas que vão traduzir e faz um mal danado para o ator. Porque a pessoa pensa que quando acaba aqui o verso, acaba aqui no final, acaba a ideia. E não é bem assim. Vamos lá. Então, peraí, como assim, Fred? Você disse que quando acaba o verso não acaba a ideia? Como assim? Vamos lá. Então, quando ele diz aqui, ó, no inglês, or to be worse than worst, aí você pensa, peraí, então acabou aqui a ideia? Não, a ideia continua. Or to be worse than worst of those that lawless and in certain thought imagined howling. Desculpe o meu sotaque, mas... Então essa ideia vai até aqui no final, quando ele fala howling, essa palavra howling, certo? Vai até aqui no final. Por quê? Vamos traduzir? Ou pior, né? Ou pior do que worst. No caso, worst aqui seria pior do que um lugar, relacionado a pior do que alguma coisa que a gente está falando. Então seria, a gente está falando de um lugar. Eu morri, eu fui para o inferno. Eu morri, eu fui para o gelo. Eu morri, eu fui para não sei aonde. Então seria... ou pior do que aquele lugar que é horrível, né? O pior do que o lugar horrível, certo? Mas o pior do que o lugar horrível de quem? Aí Shakespeare continua. Daqueles que não têm lei, of those that lawless, né? Daqueles que não têm lei ou que têm um pensamento incerto. Incerto, ó. And uncertain thought. Ou do pensamento incerto. Peraí. Então vamos voltar do começo. Ou pior do que aqueles lugares horríveis que os homens que não têm lei e aqueles que têm pensamento incerto imaginam howling. Vamos falar desse verbo howling? To howl, no caso H-O-W-L. Eu vou até mudar até. Acho que eu vou fazer uma edição, super edição de texto aqui. Mas eu vou tentar fazer, né? Se eu não conseguir fazer, esse áudio vai ser ridículo, mas enfim. Porque também não sou bom de edição. Mas vamos lá, mas eu estou melhorando. Esse verbo howl em inglês, ele não quer dizer simplesmente uivar. Porque quando eu falo uivar em português, o cão uiva, o lobo uiva na montanha. E não necessariamente o lobo está triste ou está feliz ou nada disso. É da natureza do lobo, quando ele faz o som, ele uiva, né? Ele uiva para a lua. Isso não significa nada, pode significar até uma coisa boa, né? Quando ele está lá copulando e tal, tudo mais, ele está uivando para a lua. Não significa nada. É o som que ele produz, não é? Mas em inglês, esse verbo não quer dizer isso simplesmente. Ele sim pode ser relacionado a animais, mas geralmente ele está relacionado a um som longo e triste. Um grito triste de dor, geralmente lancinante. Um grito de tortura, um grito torturado, um grito difícil de sair, um grito dos torturados, certo? Então, fazendo uma pequena pausa também, lembro de um poema maravilhoso, beatnik, chamado Howl,
né, do... Ai, meu Deus do céu, agora me falta... Allen Ginsberg é o nome do poeta. Dá uma olhada lá, se alguém quiser dar uma olhada. Allen Ginsberg, eu vou botar aqui embaixo. Eu vou botar embaixo o link aqui para esse poema. Que é justamente um grito, né? O Allen Ginsberg dá um grito, cheio de dor, cheio de problema, né? Da geração dele e tal, tudo mais, a geração beatnik. Então, assim, é um desabafo gigante. Então, vamos voltar para a nossa tradução? Vamos lá. Ou pior do que aqueles lugares horríveis que os homens sem lei, os criminosos, né? Ou fora da lei, e aqueles que não têm um pensamento certo, não sei quem são essas pessoas, vamos botar assim, pensamentos certos, imaginam enquanto dão um dor de grito horrível de tortura. Ou seja, no contexto do que o nosso amigo Cláudio está dizendo, claramente ele quer dizer o seguinte: quando as pessoas estão no leito da morte sendo torturadas, esses criminosos sendo torturados, os loucos, os irracionais, né, que eram tratados da pior forma possível nessas prisões, né, sendo torturados, sendo mortos, sendo assassinados, quando eles estão lá gritando pelos últimos momentos de vida dele, eles estão imaginando esse lugar horrível em que eles estão e para onde eles estão indo. Não é? Você está sendo torturado, o seu sofrimento é máximo, você quer que aquilo acabe, você está no pior lugar da vida possível. Não é? Então, seja lá o que essas pessoas estiverem sofrendo ou imaginando, seja lá o que essas pessoas torturadas passam no momento em que elas vão morrer, né? Que elas vão morrer, é isso que o Cláudio quer dizer. Ele quer dizer que quando a gente morre, a gente vai para um lugar pior ainda do que esse lugar que essas pessoas torturadas estão passando, né? Porque, enfim, é pior ainda. Não é um alívio, é pior ainda. Morrer é pior ainda do que sofrer. É isso que o Cláudio quer dizer nessa frase. E aí, se a gente voltar para a tradução da nossa amiga Bárbara Eleodora, ela diz assim: ou pior ainda, nus, que o pensamento sem certezas concebe o Ivandro. Fica muito distante o que quer dizer o inglês do que quer dizer a estrutura que Bárbara Eleodora usou. Por que a Bárbara Eleodora encontrou essa solução? Ela é ruim? Ela é péssima? Não, ela não é. Ela tinha que encontrar uma solução dentro do verso de Shakespeare, que é um verso de 10 sílabas, que é um verso que tem uma sílaba atônica e a outra tônica, que segue uma sequência. Então a Bárbara Eleodora, ela não é uma pessoa, que mulher burra. Não, não é isso. É porque a solução é difícil. E quando você está preso a uma estrutura, é difícil encontrar soluções. Quando você não é um gênio, feito Shakespeare era. Certo? E é mais difícil ainda a Bárbara Eleodora para estar traduzindo. Então ela tem que criar de novo, né? Feito a gente discutiu no vídeo passado. Então, beleza. Vamos deixar isso aqui. Depois quando eu for fazer, a gente propõe uma mudança que caiba no verso, que tenha 10 sílabas e que seja pelo menos mais próximo do sentido que Shakespeare quis dizer. E vamos continuar a analisar o monólogo, né? Vamos fazer uma pequena análise do monólogo aqui. Vamos lá. É por demais terrível, certamente, já deixamos claro isso, que Cláudio acha que tudo é pior do que tudo. A mais odiosa vida neste mundo, cuja dor, idade, cárcere ou penúria lançados à natureza, é um paraíso diante de nosso temor à morte. Peraí, calma aí, vamos. Não tomem nada garantido. Vai ler Shakespeare? Já que entendi. Não entendeu, não. Vai devagar e vai pensando exatamente o que você acabou de ler. A mais odiosa vida neste mundo, cuja dor, idade, cárcere ou penúria lançados à natureza. Essa é uma ideia única. A mais odiosa vida neste mundo, cuja dor lançada à natureza, cuja idade lançada à natureza, cujo cárcere lançado à natureza, cuja penúria lançada à natureza. Não é tipo, a mais odiosa vida nesse mundo, cuja dor. Porque o cara tem muita dor. É uma vida cheia de dor. Não é bem isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer aqui é próximo a isso, é bem próximo, que é o seguinte. Se você for olhar no texto original, é o seguinte. É o quanto de dor, o
quanto de penúria, o quanto de cárcere e o quanto da idade a gente pode jogar numa pessoa. Não é simplesmente ela ser velha, é ela ser muito velha. Não é simplesmente ela sentir dor, é ela sentir muita dor. Shakespeare faz claramente uma alusão aqui na minha cabeça, não há quem me diga isso, ao livro de Jó. Quando Jó sofre todas as dores e penúrias do mundo, né? E sofrimentos do mundo, graças a uma aposta entre Deus e o diabo. Não sei se eu estou certo aqui, os católicos, por favor, me corrijam, se é que algum católico fervoroso viu esse vídeo, mas o livro de Jó é basicamente isso. Então, é você pegar, eu não sei se é uma referência a Jó ou não, mas de qualquer forma, o que o texto quer dizer é o seguinte, é você pegar uma pessoa e você infligir dor nela, e você infligir mais dor, e o máximo de dor que você infligir nessa pessoa, você imaginou o máximo de dor que você pode infligir? Beleza, essa vida é uma merda. Agora vamos pegar essa pessoa e vamos infligir também idade. Infligiu idade? Beleza, essa vida... Agora vamos pegar essa pessoa, vamos prender essa pessoa numa mesa, numa cama, sei lá. E vamos deixar ela presa por meses, por anos, por décadas. Certo? Essa vida é ruim. E vamos deixar essa pessoa pobre também. Certo? Então, é um conjunto de uma ideia, de uma tortura eterna, de viver ser uma tortura eterna, um sofrimento contínuo. Tá? Isso é muito importante que a pessoa entenda, porque a frase final vem agora. É um paraíso diante do nosso temor à morte. Então eu prefiro viver, independente de tudo. Eu quero estar vivo. Beleza, a gente entendeu o texto, tá? Então, parte número 2. Vamos agora dividir as ideias. Conselho do próprio Shakespeare, lembra? Ajustai o gesto à palavra e a palavra à ação. Ah, Fred, eu acho que dividir a ideia aqui tem que... Eu divido a ideia aqui, eu divido a ideia ali. Eu acho que essa ideia no começo é uma ideia que pode dividir várias vezes. Você pode dividir do jeito que você quiser as ideias, mas elas têm que fazer sentido para você e para a pessoa que vai ouvir esse texto. Você vai ler ele em voz alta. Tem que fazer sentido para você mesmo também, tá? As ideias estão lá colocadas. Do jeito que você vai dividi-las para poder fazer esse texto de uma forma de interpretar esse texto como um ator, isso vai ser das suas escolhas, né, como ator. Mas eu vou sugerir uma divisão aqui. A minha divisão seria essa, no caso. Certo? Vamos lá. Porém, morrer sem saber para onde vamos, isso para mim é uma ideia. Para mim é uma ideia. Então vou botar um traço. Jazer no frio e lá apodrecer. Esses gestos quentes, a nossa tradução. Jazer no frio e lá apodrecer. Outra ideia. Esses gestos quentes e racionais tornados massa bruta. Outra ideia. Aqui uma coisa interessante. A ideia acabou no meio do verso. Shakespeare faz menção a isso várias vezes no seu texto. Ele faz uma menção a isso. Para mim, ele deixa muito claro isso no Henrique V, certo? Num texto chamado Henrique V, que ele escreve, no caso, né? Onde ele faz uma espécie de interlúdio entre duas cenas. E ele fala assim, olha, imagine que você possa se mover na velocidade do pensamento. E agora a gente está na Inglaterra. E é como o pensamento se move, né? Você está aqui falando comigo, a gente está aqui vendo esse vídeo, e daqui a pouco o seu pensamento está onde? Está na pandemia, está no pão, está no jantar, na comida, onde você vai dormir, na namorada, no namorado, no paquera, sei lá. O pensamento ele se move muito rapidamente. Então, quando Shakespeare coloca uma ideia acabando no meio do verso, o que para mim nessa situação aqui é bem claro, ele quer justamente isso, esse pulo, esse pensamento que vai para outro lugar. Beleza, vamos lá. Então, outra ideia que eu encontrei aqui, divido. Então, tornados massa bruta. Uma ideia. Enquanto o espírito vai se banhar em fogo, outra ideia. Ou residir na emocionante região dos gelos, outra ideia. Ser prisioneiro de ventos que cegam, jogado aqui e lá, com violência por este mundo. Outra ideia. Ou pior ainda, nos que o pensamento sem certezas concebe uivando. Outra ideia, né?
Agora aqui é uma coisa interessante, né? Porque a Bárbara Heliodoro escreveu concebe o Ivando. Seria concebem, né? No caso, se está no plural, nos que o pensamento sem certeza concebem o Ivando, eles concebem, né? Se ela fala do pensamento, no caso ela está colocando o sujeito da frase como pensamento, aí é que realmente não tem nada a ver com o que o Shakespeare escreveu, né? Porque o sujeito da frase não é pensamento de forma nenhuma, né? Poderia ser criminoso, poderia ser aqueles de pensamento incerto, mas pensamento em si, a palavra pensamento, não seria nunca o sujeito dessa frase. Então não dá para ser dessa forma. Se ela colocou então pensamento sem certeza concebe o Ivando, né? Não faria muito sentido. Seria nos que o pensamento sem certeza concebem o Ivando. Mas tudo bem. Isso aqui já é um outro problema que a gente vai ter que solucionar no futuro. É por demais terrível. Outra ideia. É por demais terrível é uma ideia. A mais odiosa vida neste mundo, cuja dor, idade, cárcere ou penúria lançados à natureza, é um paraíso diante do nosso temor à morte. Outra ideia, uma ideia gigantesca de 4 versos, né? Porque para você poder fazer sentido e falar, olha, a mais odiosa vida nesse mundo, o que é a mais odiosa vida nesse mundo? É uma vida em que eu pego todas as desgraças que eu imaginar numa pessoa e jogo nela, tá? Pior, é um paraíso, né, comparado à morte, entendeu? Não é, Shakespeare não quer dizer que a idade é uma desgraça. Ele quer dizer uma idade piorada, cuja dor lançada à natureza, cuja idade lançada à natureza, cujo cárcere lançado à natureza. Shakespeare não é um cara que acha, a velhice é uma coisa péssima, sempre. Não é sempre que ele acha isso, não. Não é sempre que ele acha isso. Ele vai discutir a velhice como uma coisa muito ruim em Rei Lear, vai. Ele vai colocar coisas ruins na velhice, vai. Mas ele também vai colocar coisas muito boas e muito extraordinárias no Rei Lear, né? Então, é importante que isso fique claro aqui, porque às vezes a gente pega as ideias e, isso foi isso que ele quis dizer. E aí a gente perde o que ele está falando. Uma coisa é ser velho, ter 90 anos e estar vivendo a vida tranquilão, na beira da praia e está tudo certo. Eu não vejo problema com isso. E outra coisa é você ter 90 anos e você estar sofrendo em cima de uma cama de hospital, com dor, com problema de doença, não é? E você não ser feliz e você viver em sofrimento. Isso é outra coisa. São duas coisas completamente diferentes e não dá para comparar, né? Viva Simone de Beauvoir. Não, porque Simone de Beauvoir fala muito sobre isso e eu acho ela muito legal. Mas beleza, então a gente dividiu as ideias. Por que a gente dividiu as ideias? É o conselho do próprio Shakespeare. Foi Shakespeare que falou, ajustai o gesto à palavra e a palavra à ação. Foi ele que mandou você entender o que você está falando, certo? É o conselho dele, ele fala isso várias vezes. Ele fala para você entender o conceito da peça. Ele fala para você entender, para você não fingir as coisas, mas para você falar como você estivesse falando. Então você precisa entender cada coisa, tá? Então a gente está seguindo ele aqui. Então, agora eu apareço. Então, essa é a terceira parte desse vídeo. Foi muito difícil de fazer, é mais difícil até agora. E vamos lá, vamos ver as minhas tentativas aí de fazer um monólogo. Vou até deixar aqui as tentativas. Eu não vou escolher uma bonitinha, não. Eu vou escolher várias. Vou deixar aí. Enquanto a minha gata deixou eu fazer o vídeo. Enfim. Adiós. Porém morrer, sem saber para onde vamos, jazer no frio e lá apodrecer esses gestos quentes, racionais, tornados massa bruta, enquanto o espírito vai banhar-se em fogo, ou residir na emocionante região dos gelos, ser prisioneiro de ventos que cegam, jogados aqui e lá, com violência,
por este mundo, ou pior ainda, no lugar que infiéis e condenados gritam torturas. É por demais horrível. A mais odiosa vida neste mundo, cuja dor, idade, cárcere e penúria lançados à natureza, é um paraíso diante do nosso temor à morte. Porém, morrer sem saber para onde vamos, jazer no frio e lá apodrecer, esses gestos quentes, racionais. A mais odiosa vida neste mundo, cuja dor, idade, cárcere, penúria, lançados na natureza, é um paraíso diante do nosso temor à morte. Morrer sem saber para onde vamos, jazer no frio e lá apodrecer. Porém, morrer sem saber para onde vamos, jazer no frio e lá apodrecer, esses gestos quentes, racionais, tornados massa bruta, enquanto o espírito vai banhar-se em fogo ou residir na emocionante região dos gelos, ser prisioneiro de ventos que cegam, jogados aqui e lá, com violência, por esse mundo, ou pior ainda, no lugar que infiéis e condenados gritam torturas. É por demais horrível. A mais odiosa vida nesse mundo, cuja dor, idade, cárcere ou penúria lançados à natureza, é um paraíso diante do nosso temor à morte.